Autor Gustavo Poubel. Introdução. Em um mundo repleto de desafios e mudanças constantes, a liderança cristã surge como uma bússola confiável, guiando indivíduos e comunidade em direção a um propósito maior. Nesse livro exploraremos os princípios fundamentais da liderança cristã e como eles podem ser aplicados em nossa vida, igreja e organizações. Ressalto que este livro não é sobre qualquer tipo de liderança produtiva. As ferramentas que se procuram estimular aqui não tem a ver com autoajuda, coaching ou outra ferramenta meramente humana. Embora essas tenham o seu valor no mundo secular e até mesmo na vida cristã, ajudando a organizar os pensamentos e propondo ordem na vida, uma vez usados sobre os filtros corretos, são importantes, mas não essenciais para o desenvolvimento da liderança espiritual, a qual abordarei. Respeito todas as outras formas de liderança que apresentam técnicas naturais para conquistas meramente humanas, mas te convido por meio deste livro a conhecer e experimentar uma liderança baseada no relacionamento com Deus e nos pressupostos de sua palavra. A liderança cristã não se trata apenas de ocupar uma posição de autoridade, mas de servir com humildade e amor. É um chamado para liderar à luz da fé, seguindo o exemplo de Jesus Cristo, o Mestre Supremo da liderança e de tantos outros exemplos de líderes da Bíblia. No decorrer dessas páginas, examinaremos os ensinamentos bíblicos que orientam o nosso papel como líderes cristãos e como podemos incorporar esses princípios em nossa jornada de liderança. Além disso, destacaremos passagens bíblicas relevantes e discutiremos como elas podem ser aplicadas às situações do mundo atual. Exploraremos tópicos essenciais como o poder da oração na tomada de decisão, a importância da empatia e compaixão ao lidar com os outros, nossa verdadeira identidade e missão e como cultivar uma visão inspiradora que guie nossa liderança. À medida que avançamos nessa jornada, convido você a refletir sobre sua própria jornada de liderança cristã, independente de ser um líder experiente ou alguém que está apenas começando a explorar esse chamado. Capítulo 1. Um líder saudável e eficaz. Um líder saudável é forjado em Deus e por meio de sua palavra. Aprendemos com a vida de homens e mulheres que foram grandes líderes e deixaram princípios que podem aplicar nos dias de hoje. No capítulo 12 de Gênesis, Deus chama Abraão e diz: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Não era uma terra qualquer, era a terra da promessa, um lugar que Deus preparou para Abraão e sua descendência. Abraão ouviu a voz de Deus e obedeceu com toda a sua casa e peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas. Abraão, Isaque e Jacó, os 3 patriarcas, habitaram em tendas na terra prometida, como que de forma temporária, mesmo estando na terra que Deus lhe daria permanentemente. A Bíblia então nos diz que no tempo do patriarca Jacó houve fome sobre toda a terra. Lembro-nos muito bem quando José foi levado ao Egito, após ser vendido pelos irmãos e como Potifar o pôs por mordomo de sua casa, e por causa de sua esposa o tomou e o lançou no cárcere, até que Faraó o constituiu como autoridade sobre toda a terra do Egito. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, partiu Israel com tudo o que possuía e foram morar no Egito, onde Deus havia usado José para salvar o povo de Israel. O povo de Israel habitou por 430 anos no Egito, onde foram feitos escravos. Moisés foi chamado por Deus para libertá-los, tirando o povo do Egito, passando pelo Mar Vermelho e experimentando sinais e prodígios nessa caminhada. Quando estavam perto de entrar na chamada Terra Prometida, Moisés selecionou 12 espias, 12 líderes, um de cada tribo, para entrar, olhar a terra e relatar o que encontrariam.
Os 12 foram até a terra e ficaram embasbacados. A terra realmente mana leite e mel, tem frutos tão abundantes, a terra que Deus nos prometeu. Porém, o relato não foi o mesmo dos 12 espias. O primeiro relato foi de 10 líderes que, ao mesmo tempo que relataram como a terra era boa, também disseram que era sitiada por gigantes e que diante deles os israelitas eram como gafanhotos. Entretanto, os outros dois, Josué e Calebe, diferentemente dos demais, afirmaram: se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nolo dará a terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo desta terra, porque como pão o podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não temais. Números 14, do 8 ao 9. O relato de Josué e Calebe aponta características de liderança diante do relato desanimador dos outros espias, que gerou no povo pranto e descredibilidade na promessa de Deus. Esse breve resumo bíblico nos mostra que quando líderes saudáveis são responsáveis em corresponder com as promessas de Deus, o resultado é o cumprimento de cada uma delas. E é como Calebe que aprenderemos 7 características desses líderes saudáveis a partir do texto bíblico a seguir. Vamos ler. Josué 14, do 6 ao 14, que vai dizer: chegaram os filhos de Judá a Josué em Gigal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, e lhe disse: tu sabes que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades-Berneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades-Berneia para espiar a terra, e eu lhes relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo, eu, porém, preservei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseverastes em seguir o Senhor meu Deus. Eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu, 45 anos há desde que o Senhor falou estas palavras a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Agora, pois, dai-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins, grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os despossar, como prometeu. Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom passou a ser Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseverara em seguir o Senhor, Deus de Israel. Identidade. Saber o que o Senhor tem dito ao nosso respeito. Podemos extrair no versículo 6 desse relato do livro de Josué a primeira característica, que é saber o que Deus tem dito ao seu respeito. Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades-Berneia, a respeito de mim e de ti. Precisamos ouvir a voz de Deus. Não é possível liderar acreditando apenas em si mesmo quando pensamos em liderança cristã. Calebe é um líder experiente, conquistador, e ajudou outros homens a conquistarem a sua parte na terra prometida. Ele poderia ter dito a Josué a respeito de suas conquistas, do seu currículo, sobre tudo que ele já havia conquistado, mas não levou relatos de experiências passadas, mesmo que seja muito importante se lembrar da história de perdas e sucessos e saber que não foi forjado da noite para o dia. Então ele chegou para seu líder Josué, substituto de Moisés, e disse: tu sabes o que o Senhor falou a respeito de mim e de ti. Calebe se apresenta como um líder de coração saudável. Olhamos para a sua vida e entendemos que a ousadia em sua liderança não veio de si mesmo, mas daquilo que o Senhor falou ao seu coração. O maior líder, Jesus Cristo, começou seu ministério aos 30 anos de idade. Ele foi batizado por João Batista no Rio Jordão e logo ao sair da água viu os céus rasgarem e o Espírito Santo descerem como uma pomba sobre ele, e ouviu o Pai dizendo:
Tu és o meu filho amado e em ti me comprazo. Antes de ir para o deserto, onde se deu o início de seu ministério, tudo começou na liderança e no ministério de Jesus, quando ele ouviu a voz do Pai dizendo acerca da sua identidade. Não dele mesmo dizendo eu sou, mas o Pai dizendo tu és. No deserto, ao ser tentado, Satanás queria tirar Jesus da convicção de quem ele era, mas ele não saiu desse lugar, pois ouviu e guardou a voz do Pai dizendo a respeito de sua identidade, filho de Deus. As tentações não eram sobre se ele tinha fome, se seria protegido ou se queria reinar, mas se ele era o filho de Deus. Em nossa identidade está a autoridade para realizarmos as conquistas que o Senhor nos confiou. De forma semelhante a Jesus, que sabia que o Pai disse que ele era, o que fazia Caleb ser um líder saudável era saber o que Deus tinha dito ao seu respeito. E nos faz líderes saudáveis é saber que Deus tem dito ao nosso respeito, sabendo quem somos, nossa identidade, compreendemos a nossa missão. O autor de Hebreus relembra um salmo e diz, Hebreus 13, do 5 ao 6, seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Assim afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Quem me poderá fazer o homem? Essa é a declaração de Deus para nós, ele é o nosso auxílio, prometeu nunca nos deixar. Por isso podemos permanecer confiantes e responder ao chamado do Senhor. Na liderança cristã não é nossa personalidade ou ousadia ou desenvoltura no falar que nos faz líderes, mas responder e andar à altura do que Deus tem dito ao nosso respeito. Não é pré-requisito ser influente ou carismático, é preciso saber o que Deus te falou. Da mesma forma, não é a experiência que nos faz líderes saudáveis. Talvez você seja novo e não tenha tanta experiência. Outros podem ter alguma experiência, mas pouco comparada a alguém que tenha muitos anos de liderança. Não espere ter experiência para começar a liderar onde Deus te colocou. A experiência é uma bagagem, um instrumento que Deus nos dá, mas o primordial é começar na liderança em todas as esferas da nossa vida, buscando saber o que Deus tem dito ao nosso respeito. Postura, sinceridade e integridade. Voltando para o texto de Josué 14, agora no verso 7, encontramos a segunda característica. Essa é como uma armadura de proteção em líderes saudáveis, a sinceridade e integridade diante de Deus e dos homens. Essa é a postura de um líder genuíno. Vamos ler o verso 7. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades-Berneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no coração. Vivemos em uma era de comunicações digitais e por meio dela compartilhamos o Evangelho, as boas novas. E com isso a palavra tem chegado a tantos lugares e pessoas. Porém, muita gente também tem usado dos meios de comunicação para apresentar aquilo que não é, em vez de publicar a verdade e se estabelecer por meio dela. Nas redes sociais, raramente as pessoas estão tristes ou com problemas. Seus posts são sempre os mais perfeitos possíveis e as suas vidas um belo sonho. Quantas vezes não nos frustramos quando ligamos o nosso celular ou computador e vemos toda essa perfeição, entre aspas, ao compararmos com a nossa vida normal, entre aspas. É também por meio desse meio que as pessoas jorram palavras de ofensas que não teriam coragem de falar olhando nos olhos. São os juízes de um mundo sem lei, mas Jesus sempre ensinou primeiro a ser para depois publicar aquilo que se é nele. Coerência entre aquilo que cremos, fazemos e somos é a postura de líderes saudáveis e eficazes. E isso não fica fora de moda, é sempre uma resposta eficaz aos problemas atuais. Como Jesus ensinou aos discípulos, vamos ler Mateus 6, do 5 ao 6. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa.
Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta, orarás ao teu pai que está em secreto, e ao teu pai que vem em secreto te recompensarás. Hipocrisia deriva do latim hipócrita, pelo grego hipócrites, e significa a representação do teatro, o autor que usavam máscaras de acordo com o papel que representavam em uma peça. Assim também são esses hipócritas de quem Jesus fala no capítulo 6 de Mateus. São como atores em sua época que decoravam o texto e para si mesmo o sucesso estava relacionado apenas à performance, pois seus olhos estavam voltados para a sua atuação, a incorporação de um personagem. Jesus dizia que na vida cristã não é assim. Primeiro precisamos de um bastidor genuíno para depois ter uma vida pública saudável e também eficaz. Essa deve ser a essência. O lugar da intimidade é o lugar da revelação da sua identidade. Uma vida pública vitoriosa parte de uma vida com bastidor poderoso. Deus ama quando os bastidores são poderosos para que ele possa publicar os frutos. A vida pública não substitui os bastidores. Vemos isso em várias áreas, como em casamentos que vivem só de publicação externa, mas não têm uma verdade íntima e possuem tantos problemas. Mas quando os bastidores estão fortalecidos, quando o casal tem tempo junto, resolve os problemas da porta do quarto para dentro. Ele tem um bastidor saudável e dessa forma a vida pública sempre será frutífera. No ambiente corporativo, a verdadeira liderança cristã é demonstrada quando há respeito, reconhecimento, quando o líder proporciona um lugar para cada um fazer o seu papel, mas ele se coloca como exemplo. Pessoas íntegras são maduras e coerentes, assim como diz a definição no dicionário. Há uma congruência, uma harmonia de uma coisa com o fim a que se destina, uma uniformidade no proceder, uma igualdade no ânimo. Quem é maduro sabe aquilo que quer, ao contrário de quem possui traço de imaturidade, que age pela conveniência, por aquilo que atende ao seu gosto e às próprias necessidades. Então, quando Caleb disse, eu relatei como sentia no coração, significa que a verdade sempre prevalecerá, pois já havia se passado anos e ele se manteve firme em seu posicionamento. Amamos a verdade quando temos um coração sincero diante de Deus e dos homens. Isso é tão libertador. Caleb fala e age à altura do que ele crê. A fé não é apenas uma comunicação externa, mas a palavra de Deus ao nosso coração, que estabelecidas em nós, controlam todo o nosso ser. Por isso, nossas palavras devem estar alinhadas à fé, estabelecidas em nosso coração. Romanos 10:17 vai dizer: a fé é pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. No verso 9, se você confessar com a sua boca e crer em seu coração, experimentará a posse do que o Senhor conquistou para você por herança na cruz do Calvário. Certa vez ouvi uma frase que se tornou uma verdade para mim. É melhor uma fraqueza sincera do que uma força fingida. Assim como diz os versículos, diga ao fraco, eu sou forte. E se te mostrares fraco no dia da tua angústia, é que a tua força é pequena. Provérbios 24:10. Não podemos ter uma postura de derrota antes mesmo de batalharmos. Nós precisamos ser sempre sinceros conosco e com as pessoas ao nosso redor. Revelar exatamente o que está se passando é uma chave de dependência de Deus e expressão ao próximo de que somos vulneráveis como eles. Isso gera conexão de verdade. Uma liderança saudável é verdadeira, busca ajuda quando precisa, expõe as fraquezas para aqueles que podem ajudar. Deus nunca teve problemas com nossas vulnerabilidades, como diz as Escrituras, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. E é como a nossa sinceridade que Deus pode pegar a nossa vida no lugar onde estamos e nos levar a lugares altos por meio de sua graça capacitadora. É melhor dizer: Senhor, eu preciso de uma resposta. Senhor, eu tenho me sentido
debilitado nessa área. Senhor, olha a minha limitação do que chegar diante de Deus com um tom prepotente dizendo: soberano Deus e eterno Pai, estou diante de Ti para agradecer, pois me fizeste um gigante que não perde nenhuma batalha, não tem dia mau para mim. Não existe somente dias perfeitos, bem-sucedidos. Nas Escrituras está registrado que há o dia mau, o momento da nossa fragilidade. Paulo entendeu isso quando afirma em 2 Coríntios 12:10 ter prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Ele orou para que Deus tirasse o espinho de sua carne, mas a resposta do Senhor é: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Paulo não tinha prazer nas fraquezas, perseguições e injúrias em si, mas diante delas aprendeu a praticar um coração dependente da graça de Deus, e essa postura o fazia mais forte do que qualquer situação. Só é sincero quem sabe que é projeto original de Deus. Na liderança, Deus usa muito mais a nossa disponibilidade, porque nossa capacidade vem toda do Senhor, desde os dons naturais aos espirituais, as oportunidades naturais, as intervenções divinas no tempo de Deus. Tudo é recurso de Deus para a nossa liderança. Precisamos ser sinceros dentro de casa, na nossa igreja local, com nossas lideranças e liderados. A sinceridade e integridade são instrumentos pelos quais Deus acrescenta a sua graça sobre nós, nos tira da mediocridade e nos coloca no lugar onde Ele é a nossa força. Devemos sempre fazer da verdade nossa armadura protetora, que nos fará inalcançáveis para o inimigo, e a nossa dependência de Deus um instrumento para que a graça capacitadora de Deus nos faça líderes saudáveis. Resiliência. Perseverança é a chave que abre as melhores portas. Não é difícil identificar a terceira chave para um líder saudável, pois ele se repete nos versos 8 e 9, é a perseverança. Meus irmãos que subiram comigo desesperavam o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos, em herança perpétua, pois perseverastes em seguir o Senhor, o seu Deus. A palavra perseverança na língua grega, epomone, significa conservar a intenção de alguém em conflito, resistir à adversidade, resistir à pressão, manter-se firme, persistir sob pressão, esperar calma e corajosamente. Mesmo que o texto em que lemos tenha sua origem na língua hebraica, essa definição nos ajuda a entender o quanto Caleb foi resiliente quando diz a Josué: eu perseverei em seguir ao Senhor. Em outras palavras, ele está dizendo: eu continuei com a minha intenção, mantida do começo ao fim. Fui resistente às adversidades, resisti às pressões, mantive firme e persisti sob pressão. Me mantive calmo e corajoso sobre aquilo que Deus havia me confiado. Caleb se declara perseverante, ou seja, quem é perseverante sabe da sua perseverança. O melhor de Deus para a nossa vida não está nos primeiros passos, mas em uma longa caminhada. Passo a passo, dia após dia, Ele nos dará a manifestação e o cumprimento de suas promessas. Os seus propósitos para a nossa vida, Jesus disse em João 15,16: não foste vós que me escolhestes, mas eu escolhi vós e os designei para que vades e dei frutos, e frutos que permaneçam. Essa permanência em dar frutos tem relação com obedecer aos caminhos que o Senhor nos designou para trilharmos. Nenhum líder que dá frutos faz isso somente em um momento ou por meio da obediência por um instante. O segredo está em permanecer nele, na videira verdadeira. Permanecer é perseverar. Perseverança é a chave que abre as melhores portas de Deus para a nossa vida. Quem está perseverando percebe que está crescendo, amadurecendo e sendo capacitado por Deus para poder viver realmente o que o Senhor prometeu. Quem está ao nosso lado também percebe a perseverança em nossa vida.
Posso dar uma ilustração para entender melhor. Se compararmos a uma corrida, as melhores conquistas em Deus não são em um tiro de 100 metros ou em uma corrida de alguns quilômetros. Elas estão nas maratonas que Ele nos proporciona. As provas curtas podem trazer resultados preciosos, mas o melhor de Deus está preparado para quem persevera, permanece e é resiliente em meio às tribulações, pois escolheu obedecer até o fim. Assim como em uma maratona, a medalha só é entregue para aquele que conclui a prova. Nenhum corredor no meio do percurso exige seu prêmio, pois sabe o que está proposto para receber a sua recompensa é o fato de ser perseverante até o fim. Muitos se lembram das Olimpíadas de 1984 em Los Angeles, onde a maratonista suíça Gabriele Anderson terminou em 37º lugar, cambaleando até a linha de chegada, e muitos não lembram da campeã John Benoit, que terminou a prova em 24 minutos antes, porém todos se recordam da Gabriele, que perseverou até o fim. Agora saiba que na maratona que Deus tem para nós, não estamos correndo contra ninguém. A competição não é um valor que Deus tem para você e para mim. Ele nos acompanha durante o percurso, nos capacita e também coloca pessoas saudáveis ao nosso lado. Mas Deus espera que sejamos perseverantes e fiéis àquilo que Ele nos deu. Não são os mais inteligentes ou talentosos que prevalecem, nem mesmo os que tiram coelhos da cartola, mas são os perseverantes que experimentam as melhores portas em Deus. Perseverança é a obediência completa. Deus nos chamou para uma vida inteira, não apenas para uma parte do trajeto. Vamos ler Hebreus 10, do 35 ao 39, que vai dizer: Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão, com efeito tens necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder nele, não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. A plenitude da promessa não está nos primeiros passos, mas na conclusão daquilo que foi confiado por Deus. Entre a provisão que o Senhor nos dá e o propósito que buscamos alcançar, existe um caminho chamado processo, pelo qual todos temos que passar. Pensamos que o cumprimento da promessa de Deus está condicionado ao tempo cronológico, mas na verdade muitas delas estão condicionadas à maturidade de nosso coração, que amadurece quando aceitamos as etapas do processo de crescimento em obediência. Devemos estar no centro da vontade de Deus em todo o tempo. Esse lugar não apenas nos protege, como também nos amadurece. Jesus é o melhor exemplo de viver os propósitos do Senhor com obediência e perseverança, concluindo com êxito o seu chamado. Vamos ler 1 João 5,6. Este é aquele que veio por meio da água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com a água e com sangue, e o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. João diz que Jesus Cristo é aquele que veio por meio da água e sangue. Curiosas são essas duas figuras, água e sangue. Quando olhamos o ministério terreno de Jesus e pensamos em água, logo vem o momento do batismo à nossa mente. O batismo aponta para o momento em que tudo começou na vida e no ministério de Jesus, quando ele começa a viver e o que o Pai tinha preparado. Água aponta para o tempo de Deus começar o que Ele preparou para nós. Talvez você esteja vivendo começos de Deus em sua vida, início de novas direções, projetos se realizando, mas mesmo diante desse tempo bom, podem surgir pensamentos como: será que dessa vez esse projeto vai até o fim? Será que vou acertar o alvo definitivamente? Ou será que vai ser uma história de bons começos, mas com fins que darão em nada? Para esses questionamentos, João responde: não somente com água, mas também com água e com sangue. Se a água nos remete ao batismo no início do ministério de Jesus, quando pensamos em sangue, lembramos da cruz, lugar onde a obra a ser realizada foi concluída com sucesso.
Quando, pois, Jesus tomou o vinagre e disse: está consumado, inclinou-se a cabeça, rendeu o espírito. Aleluia! O que Jesus começou, ele concluiu. Jesus foi perseverante até o final, da água ao sangue. Assim também a obra que Deus está operando em nós é uma obra de ciclo completo. Se Deus começou, ele vai até o final para concluí-la. Acredite nisso, Deus está construindo dia após dia as condições da nossa vitória. Sejamos líderes não só de boas iniciativas, mas de excelentes acabativos, pois, como diz o pastor Márcio Valadão, é como termina que se conta. Fontes de renovo, renovando o vigor. Ser guardado pelo Senhor e se manter forte mesmo com o passar dos anos é o que todos queremos e nos traz a próxima chave para uma liderança saudável e eficaz. Imagine um jovem de 20 anos jogando bola com um senhor de 65, este com fôlego quando jovem. Vamos além, um jovem de 30 recordista de natação e um senhor de 75 nadando com a mesma performance que esse jovem. Um adulto de 40 no auge da sua condição física competindo à altura com um senhor de 85. Consegue imaginar essa situação? Esse é o exemplo de Caleb. O Senhor não só o conservou em vida, mas mesmo após 45 anos ele se manteve forte e com vigor. Como que isso é possível? O que Caleb fez para se manter assim? Nos dias de hoje, perguntaríamos: Caleb, o que você toma no café da manhã? E a resposta dele seria: eis agora, o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. O que estamos ouvindo como resposta não é algo natural, pois não há como alguém de 85 anos se manter preservado mental e fisicamente, até mesmo com a mesma coragem e disposição para dizer que está pronto como há 45 anos. A expressão "o Senhor me conservou em vida" nos mostra que a fonte é tanto natural como sobrenatural. No início da sua jornada, ao receber a promessa de Deus, Caleb guardou a promessa, mas esta também passou a guardá-lo, revigorá-lo. O vigor e a força são a recompensa que Caleb encontrou ao guardar a promessa no coração, mas não apenas guardá-lo, mas fazer dela uma fonte de renovo para a sua vida. Encontramos em Deus as nossas fontes de renovo. Durante uma jornada, muitas vezes nos encontramos cansados, desanimados, podemos estar desgastados ou até mesmo exauridos. Não são as circunstâncias que nos levaram a esse ponto, mas o fato de não aproveitarmos as fontes de renovo que Deus nos deu. Não fazemos das promessas nossa fonte de renovo, como fez Caleb, a ponto de dizer: sou forte ainda como no dia em que Moisés me enviou. A capacidade de nos renovarmos no Senhor, nas suas fontes, é que nos faz revigorados no final dos tempos ou períodos em nossas vidas. Quais têm sido as principais fontes de renovo da sua vida? Precisamos nos lembrar que somos seres tripartidos. Isso quer dizer que somos compostos de espírito, alma e corpo. Então precisamos reconhecer a necessidade de fontes de renovo que alcancem cada área de nossa vida. Conversando com homens e mulheres de Deus, alguns me relataram que saem renovados, revigorados e animados após o tempo de devoção e adoração em oração ao Senhor. Outros se renovam quando leem a palavra de Deus, sem pressa, ruminando as escrituras. Outros relatam que momentos com a família, cuidado com a saúde e até mesmo as contas pessoais pagas também são fontes de renovo para muitos líderes, bem como o senso de propósito no cumprimento da missão de Deus. Em todas as respostas havia uma relação não só com a área espiritual, mas também a emocional e física. Há um tempo,
tempo, quando passei por um momento difícil, questionei ao Senhor em oração sobre as situações que estavam me desgastando e esgotando física, emocional e espiritualmente. O Senhor, de uma forma tão amorosa, me disse que meu esgotamento não era devido a algo que estava acontecendo, mas pelo fato de não acessar intensa e intencionalmente as fontes de renovo que Ele me proporcionava. Ficamos cansados em nossa vida não somente pelas situações de fora para dentro, mas o que nos esgota é a falta de capacidade de renovação de dentro para fora. Quando estamos abastecidos com as fontes de renovo de Deus tem para nós, avançamos, nos sentimos renovados. Ninguém faz uma viagem de 1000 quilômetros com o carro sem parar para abastecer. Não importa a estratégia, se a parada será quando o tanque de combustível indicar que está na reserva, se será antes ou depois, mas quem se prepara para uma longa viagem sabe que é preciso parar para abastecer e se prepara para isso. Tudo que nos restaura nos descansa. Por isso, precisamos usufruir de cada fonte de renovo que o Senhor nos proporciona, pois o que Ele tem para nós não é algo de um dia apenas da semana, mas é para uma vida inteira. Salmo 91:16 vai dizer: saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Para cada área da nossa vida, precisamos ter fontes de renovo. Se estamos com fome, ir a um restaurante, comer um bom prato de comida, restaurará o nosso físico. Então, é uma fonte de renovo para o nosso físico. Se temos uma noite ruim de sono, deitar e dormir será uma fonte de renovo de igual forma. Ter um momento de comunhão com alguém pode ser uma poderosa fonte de renovo emocional. Momentos de oração com Deus é uma poderosa fonte de renovo. É importante acessar as fontes de renovo em Deus, pois estamos renovados nele. Nosso coração está forte e saudável. Lembre-se, somos fortes e quando o nosso coração é forte. Salmo 27:13-14 vai contar: eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor e tem bom ânimo, e fortifica-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Diante de um novo projeto, uma oportunidade de liderar uma equipe, seja grande ou pequena em número, muitas vezes podemos nos questionar sobre ter um êxito se tivéssemos mais recursos financeiros e técnicos, líderes de alta performance ou mesmo se estivéssemos em outro lugar geograficamente. Tudo isso pode até ser importante, mas não é imprescindível. Quando nosso coração está renovado no Senhor, alcançamos lugares jamais imaginados. E mesmo sem os recursos que gostaríamos, podemos fazer muito. Com os 5 pães e 2 peixes que Jesus utilizou para alimentar 5.000 homens, fora as mulheres e crianças. Quando estamos renovados nas fontes que Deus tem para nos entregando, estamos com nosso potencial em alta e com um coração fortalecido e corajoso para as conquistas do Senhor. Estar conectado às fontes de renovo de Deus é como estar junto às fontes de água viva. De forma semelhante, a bênção de Deus usa Jacó para alcançar seu filho José. É como uma árvore plantada ao lado de uma fonte. Gênesis 49:22 vai dizer: José é um ramo frutífero junto à fonte, seus galhos se estendem sobre o ramo. Então, quais são os benefícios de estar nas fontes de renovo em Deus? Quem está junto às fontes se torna uma árvore frutífera no reino de Deus. A árvore frutífera não fala só de aparência, mas de vigor e resultados. Dar frutos é dar continuidade de quem é ou da semente que um dia recebeu para si. O ramo frutífero é também um galho que está junto à fonte. Ele sabe a sua origem e seu destino. Ele está ligado ao tronco, de onde surgem novos galhos que frutificarão a geração futura. Este é o benefício de estar ligado às fontes de renovo. Continuar revigorando, tomar posse e ter ousadia quando a oportunidade de Deus chegar. João 15:5 vai dizer: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer.
Somos os ramos frutíferos. Jesus diz que aquele que estiver ligado nele dará muito fruto e conclui dizendo que não fomos nós que o escolhemos. Pelo contrário, fomos escolhidos e designados para darmos frutos e frutos que permaneçam. A bênção de Jacó e José diz que os galhos passam por cima do muro. O que isso quer dizer? Que ele não depende dos limites humanos que são colocados e sempre vai além. Alguém que está renovado em Deus vai além do que lhe foi pedido, do que lhe foi delineado, do local em que está. O nosso testemunho de vida em Deus vai além das quatro paredes, das demarcações dos limites, vai além até mesmo das gerações. Somos ramos que vão além dos muros. Podemos ver isso no final da vida de José. Vamos ler Gênesis 50, do 24 ao 25. Disse José a seus irmãos: eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará e fareis transportar os meus ossos daqui. José é ramo frutífero, porque é a extensão do que Deus prometeu aos seus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Quem se renova em Deus constantemente não perde o que ele já fez nas gerações passadas. É a continuação de que Deus fez e continuará fazendo depois de si, nas próximas gerações. Quando se está na fonte de renovo, é revigorado, não apenas para produzir para a sua geração, mas para ser continuidade daquilo que Deus já fez antes dele, levando para as próximas gerações força, vigor e frutos suficientes para que as outras pessoas continuem o que Deus tem para fazer nessa terra. Novas conquistas, determinação e ousadia. Caleb estava renovado no Senhor. Com isso percebemos firmeza em sua fala. Como quem está requerendo algo que sabe que é dele, a herança que o Senhor prometeu há 45 anos. Ele não reivindica um pedacinho da terra ou um pedaço do que está desocupado, algo que ninguém quer. Caleb é determinado e ousado em requerer o que lhe foi prometido. Vamos ler o verso 12. Agora, pois, dai-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os despossar, como prometeu. Caleb era experiente, ele ajudou os outros líderes das tribos de Israel a conquistarem as suas partes na terra. Ele olhou para Hebrom, lugar onde o próprio Abraão pisou, onde agora tinha gigantes e fortes cidades, mas a determinação dele foi tão clara de poder dizer: eu quero a parte que Deus me prometeu, e o Senhor será comigo para empossar como prometeu. Hebrom é um lugar difícil de se conquistar, a visão dos inimigos é privilegiada. Eles possuem um exército poderoso, uma cidade fortificada, mas Caleb se mantém corajoso. O monte representa o melhor de Deus para a nossa vida, e ele tem para nós um coração corajoso, como um líder saudável e eficaz. É preciso ter fome de nossas conquistas para promover os alcances necessários. Precisamos da fome saudável que nos impulsionará. Provérbios 16, 26 vai dizer: a fome do trabalhador o faz trabalhar. A vitória está garantida no território onde Deus colocou o nosso nome. Ele faz com que os inimigos fujam quando chegamos em nome do Senhor. Há 45 anos, Deus chancelou as escrituras do terreno nas mãos de Caleb, pois para Deus, passado, presente e futuro são a mesma coisa. Hebreus 11:1 vai dizer: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que se veem. Ou seja, a fé é uma posse das Escrituras antes mesmo da terra ser possuída. Uma posse de Deus dizendo: eu te dei, eu te capacito. Pode celebrar essa conquista. Na vida cristã, muitas vezes Deus colocou diante de nós como que portas de shopping, aquelas que quando você chega diante delas, um sensor aciona e elas se abrem. São portas tão favoráveis de Deus para nós como o registro em Apocalipse.
Eis que põe uma porta aberta diante de ti, a qual ninguém pode fechar. Mas também há portas que estão fechadas, ou que têm apenas uma pequena fresta aberta, mas que o Senhor já entregou as chaves para avançar. Ele confirma por meio da sua palavra e o seu Espírito ao nosso coração. Quem sabe você pensa em liderança como algo corporativo, mas liderar a si mesmo e a sua casa são uma das principais bases da conquista e autoridade do líder. Como líder de uma casa, ore com determinação e ousadia. Se o Senhor quiser salvar meu filho, transformar meu cônjuge, não são orações de um líder saudável. É Deus quem faz e é Ele quem abre as portas onde não tem mais ninguém mais vi alguém que coopere conquistar com grandes coisas em Deus. Pelo contrário, já vi pessoas diminutivas com poucos recursos que se achavam incapazes, mas que foram determinadas e ousadas naquilo que Deus pediu, que deram os primeiros passos de fé e conquistaram. Ousadia para o cristão não é uma característica de personalidade. Ousadia é a resposta que damos à palavra de Deus. Uma das definições de graça é favor imerecido, a habilidade de Deus em fazer aquilo que faríamos sozinho, mas também a espontaneidade do coração de Deus de vir em nosso favor, sem nenhum merecimento nosso. Assim como diz Romanos, Deus proverá o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Se graça é a espontaneidade de Deus vir em nosso favor sem merecimento nosso, então a fé é a reciprocidade do coração humano, aquilo que é a resposta divina. Se Deus vem até nós de forma graciosa, então fé é correspondermos à ação de Deus, é a determinação de dizer ao Senhor que pode ser difícil aos nossos olhos, pode ser impossível na boca de outros, mas se é promessa do Senhor, nós vamos conquistar. Por isso, determinação e ousadia são características para o líder de hoje. Caleb usou da promessa de Deus como fonte de renovo para a sua vida, e com isso foi ousado para ver a promessa se cumprir. Existem pessoas que começam de forma determinada, creem nas promessas de Deus, mas com o tempo esmorecem, se tornam desanimadas e até mesmo incrédulas porque param de renovar em Deus. As pessoas que abriram mão de seu tempo com Deus, com os irmãos da igreja local, do tempo de qualidade com a família, do seu cuidado físico, e por pararem de buscar as fontes de renovo, pararam de ter determinação e ousadia, porque estão cansadas excessivamente. Se você se encontra assim, quero dizer que há uma solução para você. Há um princípio que diz que tudo que nos restaura nos descansa. Na renovação do seu coração, retornando para as fontes de renovo e se restaurando em Deus espiritual, emocional e fisicamente, Deus faz com que a ousadia e determinação sejam características tão fortes que você desejará avançar, conquistar tudo que o Senhor propôs. Assim como Paulo escreveu a Timóteo, Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. Deus não tem nos dado medo, mas ousadia e coragem. Em Romanos 8:28 está escrito: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A palavra propósito, ela vem do grego pró, que significa antes, e teses, que significa lugar. Então, podemos entender que propósito significa um lugar antecipado. Deus tem para cada um de nós, desde a sua eternidade, antes mesmo do nosso nascimento, um propósito, um lugar antecipado no coração dele. Ele não tem um plano B ou C. O que ele tem para nós é o melhor para a nossa vida. Não nascemos e depois Deus nos deu um propósito, mas nascemos para cumprir o propósito dele. O que Deus tem para a nossa vida não muda nas circunstâncias e nem o que fazemos, porém temos a nossa parte, nossa resposta, nossa reciprocidade. Se não respondermos à altura, Deus se limitará a fazer o que é o propósito dele para a nossa vida. Em contrapartida, se estamos comprometidos com o propósito de Deus, ele fará que
todas as coisas cooperem para o nosso bem. Quando Caleb olha para Hebrom e diz, dai-me, pois esse monte que o Senhor falou naquele dia, ele está dizendo, eu não abro mão do propósito. Ele não olha para as adversidades, mas estando renovados no Senhor com determinação e ousadia, busca o que o Senhor preparou. Que você seja renovado pelo Senhor, que olhe para o propósito e conquiste com determinação e ousadia o que Deus colocou em seu coração. Conexões divinas. Alianças certas para conquistas certas. A última característica-chave de líderes saudáveis que encontramos em Caleb são as alianças certas que ele fez. É preciso uma aliança certa para a conquista certa. O que no mundo corporativo chamamos de network, no mundo eclesiástico chamamos de conexões divinas. Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrom, em herança. Verso 13. Josué é o líder, tem respaldo de Deus para liderar a nação de Israel e conquistar toda a terra. Caleb entendeu isso. Como foi importante Caleb ter Josué ao seu lado, companheiros de fé e amigos de caminhada. Eles ouviram a mesma promessa do Senhor e creram durante muitos anos. A posse territorial de Hebrom não estava com Josué, a terra ainda estava com os gigantes, os anaquins, mas a posse espiritual, a autorização de Deus, foi dada a Abraão e a sua descendência. Ao abençoar, Josué liderou a posse para que Caleb pudesse conquistar a terra que Deus tinha lhe prometido. Como são importantes as alianças que você faz para viver o que Deus lhe chamou. Há momentos que acreditamos no que Deus tem para nós, estamos fortalecidos e somos capazes de convencer uma multidão de que Deus nos disse. Mas há momentos em que estamos cansados, emocionalmente desgastados e precisamos contar com pessoas de aliança ao nosso lado. Nem toda conquista é para levar todo mundo conosco. Pelo contrário, precisamos de alianças específicas para conquistas específicas que Deus tem para nós. Provérbios 18:1 vai dizer, o solitário busca o seu próprio interesse, insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Não podemos e não devemos andar sozinhos na liderança cristã. Em todos os aspectos bíblicos, Deus nos mostra isso. Jesus, sendo filho de Deus, poderia fazer o seu ministério sozinho, mas ele escolheu não fazê-lo desde o começo de sua caminhada. Ao ler Lucas 10, Jesus chama os 70 para ser um grupo mais próximo que a multidão. Em Mateus 10, o vemos chamando 12, os apóstolos do Cordeiro. Ainda vemos Pedro, Tiago e João, que estavam ainda mais próximos deles em momentos importantes, como o Monte da Transfiguração. Quando Jairo procurou Jesus para curar a sua filha, em Marcos 5, mensageiros apareceram no meio do caminho, dizendo para não incomodar mais o mestre, pois a menina estava morta. Jesus os ignorou e levou Jairo a continuar crendo. Chegando a casa, a notícia era de morte. Jesus pediu para que todos se retirassem. Só ficaram Jairo, a esposa, Pedro, Tiago e João. E nesse ambiente a menina foi curada. Para que o milagre fosse realizado na casa de Jairo, foi necessário despedir das pessoas que estavam reproduzindo a influência de morte e incredulidade. Para viver o que Deus tem para nós, devemos deixar próximos apenas aqueles que potencializarão o que Deus tem para nós. Josué e Caleb eram colegas quando foram espiar a terra, eram amigos de fé. Agora, nesse momento, eles também são líderes e liderados. Todo Caleb precisa estar debaixo da cobertura de seu Josué. E quando isso ocorre, eles se tornam um Josué, um líder de outras pessoas. A unção que honramos é a unção que recebemos. A unção que recebemos em aliança faz toda a diferença no dia da batalha. Caleb não contou seus sonhos, não dividiu estratégias com qualquer um, mas buscou quem cria com ele, ou talvez até mesmo mais do que ele mesmo. Como líderes, devemos ser essa pessoa de influência que multiplicam as forças pelas alianças que são feitas. Muitas vezes precisamos estar ao lado de pessoas que nos enxergam como Deus enxerga, pois no dia da adversidade poderemos nos ver tão pequenos e essas pessoas nos lembrarão das promessas do Senhor.
Quais são as pessoas com quem temos nos aliançado? Estamos dividindo o projeto com pessoas que nos impulsionam e encorajam? Talvez seja necessário se afastar de algumas amizades, silenciar alguns contatos e ignorar alguns conselhos recebidos. Vamos ler Eclesiastes 4, do 9 ao 12. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Aí, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se esquentarão. Mas um só, como se esquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um ou dois, lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se arrebenta com facilidade. Tudo que se faz em conjunto tem maior produtividade, estabilidade, encorajamento, força e, contudo, contamos com o sobrenatural de Deus por meio das alianças certas. Veremos mais profundamente sobre isso nos próximos capítulos. Alianças são importantes para o crescimento. É bíblico andar junto, mas devemos nos atentar a quem são as pessoas que temos caminhados conosco. Não há neutralidade em relacionamentos profundos, ou multiplicam nossas forças ou diminuem nosso potencial. É necessário um saudável círculo íntimo para que relembremos e renovados viver o que Deus tem para a nossa vida. Que as nossas conexões sejam com pessoas que nos ajudem a crescer, ficar cada dia mais perto de Deus. E desfrute das conquistas, descanso e contemplação. Depois de estar com alianças corretas, é preciso entrar na terra prometida e usufruí-la, assim como Caleb. Portanto, Hebrom passou a ser de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseverara em seguir o Senhor Deus de Israel. Quando você sabe o que o Senhor tem dito ao seu respeito, seu coração é íntegro e sincero. Mesmo diante das adversidades, é sempre perseverante, encontrando no Senhor as fontes que lhe trarão renovo. Sendo determinado e ousado diante das promessas do Senhor e fazendo alianças corretas. Líderes saudáveis e eficazes conquistam no Senhor, multiplicam e compartilham com aqueles que estão ao lado. Saber desfrutar das conquistas também é muito importante, é recompensa do Senhor para nós, e os resultados das conquistas alcançam não apenas nossa geração, mas a geração posterior. O que Deus faz conosco é também para a nossa casa, para todos os que estão debaixo da nossa liderança. Jesus nos ensina a orar ao Pai Nosso. No versículo 11 ele diz: Pão nosso de cada dia dai-nos hoje, nos ensinando a orar diariamente pela conquista de cada dia, nosso pão diário, espiritual, físico e emocional. No mesmo capítulo 6, no verso 25, ele nos ensina que devemos desfrutar daquilo que o Senhor nos fez conquistar. Não andeis ansiosos pela nossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Salmo 115:16 vai dizer: os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. O Senhor nos deu, temos poder e autoridade para usufruir tudo que ele coloca como conquista em nossas mãos. Tudo que Deus nos deu, precisamos usufruir. Somos árvores frutíferas para alimentar outros, mas parte dos frutos caem em nossos pés para que possamos usufruir das conquistas que ele nos tem apresentado como o pão de cada dia. E assim finalizamos o capítulo 1.